pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Nós estamos hoje na aula de número 22. Na aula de hoje nós vamos abordar dois temas muito importantes. Nós vamos falar de noções de ritmo e nós vamos conceituar o ritmo sinusal. E eu trouxe aqui dois traçados eletrocardiográficos. Eu sei que vocês estavam ansiosos, para finalmente terem aula com traçados. A gente que ficou ali fazendo uma base um tanto quanto teórica, sem apresentar traçados. Então vocês vão ficar bem satisfeitos hoje. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o coração ele tem duas características muito importantes do ponto de vista do entendimento eletrocardiográfico. O primeiro é que o coração funciona do ponto de vista morfofuncional elétrico, ele funciona como um sincício, ou seja, é um embrincamento tão intimado de fibras musculares que elas se apresentam como se fossem únicas, E, inclusive o comportamento do impulso elétrico ao longo do coração é que nos permite o diagnóstico das mais variadas situações. Essa é a primeira característica. A segunda característica que eu quero chamar a atenção hoje é o automatismo, pessoal. O que é o automatismo? O automatismo é a capacidade de gerar autopotenciais elétricos. Então o coração é extremamente organizado, aliás, como todo o corpo humano é muito bem montado, é fisiologicamente muito organizado, pessoal? Então existe uma característica da fibra cardíaca do coração como um todo, que é disparar autopotenciais elétricos. E a outra característica, pessoal, dentro dessa organização é que em condições habituais, uma vez que um foco disparou, ele deflagra um comando, ou seja, não há competitividade. Aquele foco, uma vez disparando o seu estímulo, o seu potencial elétrico, ele comanda aquela sístole elétrica, Então nós chamamos esse comando, pessoal, de ritmo. Há um pouquinho de conflito com o conceito de ritmo que nós estamos acostumados lá da música, da física, e eu já faço um paralelo para você. Mas a primeira acepção, a primeira concepção que nós falamos de ritmo é quem está no comando. Então imagina, vocês chegam num determinado local, isso é uma linguagem muito militar, de perguntar quem está no comando. Então essa resposta quando se trata de eletrocardiografia quer dizer quem está à frente, quem está mandando no ritmo. Pessoal, a região do coração que tem maior automatismo, que se especializou nessa habilidade de disparar potenciais, nós já vimos isso, é a região do nó sinusal. Então vamos nos lembrar que o nó sinusal é uma região da parede posterior alta do átrio direito, e essa região ela tem alta capacidade de disparar sequencialmente potenciais, e por isso habitualmente é quem tem o denodo, quem tem o comando, quem tem o ritmo do coração. Eu estou falando do ritmo sinusal. Então, quando nós falamos em ritmo, pessoal, a primeira preocupação é distinguir o ritmo sinusal com situação considerada fisiológica dos ritmos não sinusais. E lá nas aulas de arritmia nós vamos falar de bastante entidades cuja característica é serem ritmos não sinusais. Então, quando nós falamos de um ritmo sinusal, o conceito precisa ser formado agora, significa um determinado comportamento do impulso elétrico que nos faz entender que o estímulo nasceu no nó sinusal. Aí não quer demais lembrar, vamos lembrar das células Pale ou das células Pali, se você preferir aportuguesar, que são as células que têm a capacidade de marca-passo. Erroneamente, alguns falam que foram por conta dessas células que a onda se chama P. Isso não é verdade, como nós já falamos, até porque a microscopia eletrônica que caracterizou as células Pale surgiu muito depois dos escritos, dos relatos da descoberta de Einthoven, com as suas derivações clássicas, como nós já vimos na aula de História da Eletrocardiografia. Muito bem, pessoal. A outra célula muito importante
no pool de células do nosso sinusal são as células transicionais, chamadas células T, células que têm a capacidade de conduzir, organizar, dar corpo para esse estímulo que é nascido da população das células P, e a partir daí ele tem um volume elétrico, ele tem uma corporificação em termos de potenciais para então disparar para as demais regiões do coração. Então ritmo é quem manda, característica de automaticidade, automatismo, característica de se submeter a um comando que se apresente, e a capacidade e a característica de se comportar como um sincício. São características importantes da fisiologia do coração, importantes para nós entendermos eletrocardiografia. Muito bem, pessoal. Então, esse é um primeiro conceito de ritmo que eu quero tratar com vocês, um conceito, então, do ponto de vista eletrocardiográfico, que denota, que significa quem está no comando. Pessoal, dessa nossa palavra, desse nosso conceito sobre automatismo cardíaco, fica fácil imaginar que literalmente qualquer porção miocárdica, desde o alto do átrio direito, passando pelo átrio esquerdo, as regiões ventriculares, desde as proximais ali, junto da região do nó AV até a ponta dos ventrículos, qualquer região pode insurgir como um foco, seja por uma hiperexcitabilidade local, seja pela falência, pelo colapso sinusal. Tem várias situações aí que a gente precisa identificar. Então, conceito de ritmo cardíaco do ponto de vista eletrocardiográfico. Há uma diferença que a gente precisa considerar, pessoal, ao falar agora do desenho ritmado, da apresentação dos eventos no traçado eletrocardiográfico, um conceito de ritmo que se apresenta muito próximo da música, né? Ritmo musical, ritmo de uma frequência na física, de um movimento, de uma situação qualquer. Então, pessoal, há necessidade de a gente diferenciar, de a gente distinguir, de a gente fazer uma distinção conceitual entre ritmo e frequência. Então, deixa eu começar do mais fácil. Frequência, pessoal, está para velocidade. Frequência quer dizer quantos eventos, números de eventos na unidade do tempo. Então eu digo frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Significa que no minuto o coração teve 120 eventos de sístole elétrica. Então esse é o conceito de frequência, número de eventos, número de ciclos elétricos, número de sístoles elétricas na unidade do tempo. Muito bem. O ritmo, pessoal, é uma relação entre um batimento e o seu batimento subsequente. Se a frequência está para a velocidade, de certa forma nós podemos dizer que o ritmo está para a aceleração. Ou seja, quando eu avalio o intervalo ou os intervalos que se apresentam subsequente a um determinado evento, pode ser onda P, QRS, no traçado eletrocardiográfico, eu posso ter uma aceleração, ou posso ter uma desaceleração, ou eu posso ter uma manutenção. Esse aspecto, pessoal, cria, e desde já eu quero trabalhar com vocês, cria a ideia da cadência que caracteriza os ritmos regulares. Sabe aquela música que você gosta, bem marcada por uma bateria, que você ali até bate o pé, né? Dá uma brandida na mão, poderia ser aqui minha caneta, uma batuta, porque você já tem a expectativa da próxima batida pelo ritmar da música, porque ela é uma música regular, você sabe exatamente em que momento que o baterista vai bater de novo e você fica ali, igual esse professor aqui fazendo mímica, você consegue prever a batuta, você consegue prever a próxima batida. Conceito de ritmo regular. Quando você não consegue essa previsibilidade, ou seja, há uma falta de cadência, acelera, desacelera, não há um padrão de regularidade entre a colocação dos eventos eletrocardiográficos, nós falamos então em ritmo irregular. Então está posto, pessoal, o conceito de ritmo do ponto de vista eletrocardiográfico gera o que nós chamamos de ritmo cardíaco. Quem é que está no comando? Quem é que está mandando? Em tese, qualquer área do coração
pode assumir o ritmo. E é necessário que eu diga, pessoal, que a capacidade de automatismo reduz na medida que eu caminho dos átrios para os ventrículos, no ponto A proximal do coração para um ponto B distal. A capacidade cai, e com esta queda cai também a frequência de um foco que apareça num determinado ponto assim. Então é importante que a gente já faça aqui um outro conceito. A frequência de um ritmo me dá ideia, me dá a noção de onde surgiu esse ritmo. Assunto para comentários, para encontros posteriores. Tranquilo, pessoal, estamos apenas na aula de número 22. Muito bem. E aí, pessoal, eu preciso apresentar para vocês o critério para ritmo sinusal, mas antes de eu falar dos critérios do ritmo sinusal, eu quero conceituar o ritmo sinusal. Eu quero que você venha comigo aqui pertinho desse eletro. Eu tenho hoje 2 eletros para trabalhar, mas eu quero que você note que antes de cada QRS, então aqui nós temos P, QRS, uma alteração de ST e depois T, antes de cada QRS nós temos um evento positivo. Você que lembra-se bem das nossas aulas, sabe que essa é a onda P. Então onda P, 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 sempre antecedendo o QRS em cada uma das derivações. Gilvano, que alteração é essa? Calma, calma. Que bom que você notou que tem uma alteração. Nós vamos falar sobre essa alteração proximamente. Então, pessoal, a atividade atrial se caracteriza pela geração da onda P. Então, onda P, preste atenção nisso, é o resultado da atividade atrial. E aí, pessoal, vem nesse neologismo médico que a gente vai criando, que a gente vai modificando a linguagem, criou-se uma expressão, P sinusal. Então, de repente, alguém me pergunta, Giovana, como é que eu sei que essa P é sinusal? Cuidado. Cuidado pelo conceito que vai aqui. Onda P sinusal, pessoal, e esse é um termo realmente bastante encontradiço, P sinusal, quase que uma gíria que nós falamos por aí. A P sinusal traz escondido uma pegadinha. De repente, eu olho para P e reconheço como atividade sinusal. Ela é sinusal porque é uma morfologia, é uma caracterização, todo um contexto tipológico que me faz entender que essa onda P, resultado da atividade atrial, sim, mas resultado da atividade atrial sob o comando do nó sinusal. Por favor, pessoal, não vão olhar para uma onda de um ritmo sinusal e entender aquilo como uma expressão eletrocardiográfica da atividade de a onda P. Pessoal, já falei, nunca é demais repetir. A repetição é a alma do aprendizado. Olha só, eu não consigo registrar na superfície corporal, quiçá a superfície torácica ou extremidade de membros, eu não consigo registrar a atividade intrínseca do sistema de condução. Isso é papel dos estudos intracavitários. Nós comentamos bem rapidinho na aula de história da eletrocardiografia. Então, quando eu falo de um P sinusal, por favor, não entendam que eu estou falando de uma atividade ou que eu estou falando de um sinal, de um registro da atividade intrínseca do nó sinusal, porque isso não é possível definitivamente na superfície, no eletrocardiograma de repouso convencional. Então, pessoal, o termo P sinusal é aceito e usado até de forma sobejada, mas precisa desse realce, desse enfoque para não confundirmos. Muito bem, então quais são os sinais, pessoal? Quais são os sinais que eu reconheço, ou que me permitem reconhecer que um determinado ritmo cardíaco é o ritmo fisiológico, ou seja, é o ritmo sinusal? Em primeiro lugar, eu quero que você foque sua atenção aqui. Aqui eu desenhei de uma forma bastante rude, de uma forma bastante descuidada, de uma forma bastante grosseira, o sistema axial de Bailey, já é o nosso velho conhecido, né, pessoal? E nele projetei, sem muita preocupação de proporções, projetei o coração. Então esse desenho tosco aqui significa o coração. Aqui está o nosso átrio direito, e nessa setinha verde, que eu vou pedir o detalhe aqui
para que você visualize. Afinal, não é sempre que o professor faz um desenho tão divinamente inspirado, né, pessoal? Brincadeiras à parte. Então aqui está representado um vetor pequeno cuja direção se dá para baixo e para a esquerda. E isso eu preciso estar na minha mente para atentar, pessoal, para o primeiro princípio. Então nós vamos considerar 5 princípios que caracterizarão um traçado como ritmo sinusal. Esse princípio, pessoal, é o princípio. Deixa eu até inverter aqui antes de falar desse primeiro princípio, já falar do quarto direto que comecei a falar dele, o princípio da polaridade. Então isso é muito importante que nós observemos. Pessoal, não precisa decorar. Eu tenho dito sempre, pode até memorizar, né? Vou trocar a palavra, memorizar. Pode até memorizar, mas por favor, não memorize sem entender. Olha só, esse vetor que desce de cima para baixo, que desce virando-se para a esquerda, ele vai se inscrever positivo em D2, em AVF, variável em D3 e positivo em D1. Então e negativo em AVR, claro, porque a AVR tem a visão oposta, o olhinho observador de AVR está aqui. E se você ainda tem dúvida a respeito, pessoal, por favor, volte na aula. Tem uma sequência gigante de aulas lá que a gente explora isso. Dá uma olhadinha lá nas derivações entendidas como os olhos observadores e você vai entender isso. Então olha só, positivo em D1, negativo em AVR, positivo em D2, positivo em AVF, variável em D3. Tá? Então nós dizemos que esse, pessoal, é o princípio da polaridade. Então onda P, positivo em D1, perdão, positivo em D2, positivo em AVF, eu corrigi porque eu mostrei D1, e negativa em AVR. Falando de polaridade, pessoal, há uma particularidade, vocês vão encontrar isso nos livros de texto, então já deixa eu comentar aqui, que diz que ela é monopolar, né? Ela só é puramente positiva em D2. E de novo, pessoal, será que precisa decorar? Ela está vindo ao encontro do olho observador de D2. Então não tem como ela ser com um padrão bifásico, plus-minus, por exemplo, como eu encontro em V1. Coisas lá da aula de crescimento atrial, mas já criando spoilers para criar um encantamento para vocês nos acompanharem até lá. Então é claro que ela vai ser monofásica, positiva, não é, pessoal? Tem o princípio da polaridade. Eu tirei da ordem aqui, mas não será sem prejuízo, não será com prejuízo do entendimento. Então o primeiro princípio, pessoal, é o princípio da presença. Eu vou pedir que você se aproxime comigo, nós vamos comparar esses dois traçados eletrocardiográficos. Então o primeiro traçado eletrocardiográfico, eu já falei para vocês, já mostrei, nós temos a presença de ondas P, aqui está a onda P antes do QRS, e você pode olhar atentamente que você não encontra nenhuma derivação que não tenha onda P antecedendo. Você pode aqui passear, eu até estou mostrando fora de ordem, sem muita preocupação com isso, porque eu quero apenas mostrar para você esse padrão. Toda derivação tem a onda P antecedendo o QRS. Veja aqui em D2 longo, né? Eu sei que você está doido para saber por que o ST está tão alterado. Segura a ansiedade que você vai aprender a olhar isso. Mas que bom que já notou que tem algo muito errado aqui no País da Rainha, porque tem mesmo. E observe agora, pessoal, este outro traçado. Além da flagrante irregularidade, né? Ou seja, esse QRS tem um distanciamento desse, que tem outro distanciamento desse, que já variou para cá. Olha essa aqui, como demorou a acontecer. Olha agora, e cadê, pessoal? Cadê as ondas P's? Não há ondas P's. Então eu sei que você está um tanto quanto curioso, só para fazer um spoilerzinho, pessoal, trata-se de um ritmo de fibrilação atrial. Por isso eu não encontro onda P. Observe mais uma vez, nada de ondas P ao longo de todo o traçado. Eu estou detalhando aqui para você, além da flagrante irregularidade. Então, pessoal, nós temos aqui o primeiro princípio, gravem isso, o princípio da presença. Presença de quê, Joana? De ondas P visíveis no meu traçado. Pessoal,
ainda que seja onda de baixíssima amplitude, a onda P precisa se apresentar em alguma derivação para meu diagnóstico de ritmo sinusal. Elas não podem ser ausentes no traçado, ainda que extremamente de amplitude reduzidas, achatadas, mas eles têm que estar presentes. Então, primeiro princípio, o princípio da presença. Vai memorizando aí, mas não o faça sem entender. Segundo princípio, pessoal, o princípio da paternidade. Presta atenção no que eu vou dizer. Não existe filho sem pai. Pode até existir pai sem filhos. É claro que aqui a gente comete uma gafe, pessoal, porque o conceito de pai, se você olhar nos melhores dicionários, significa o homem que tem filhos. Então, para que seja pai, tem que ter filho. Mas aqui a gente comete essa pequena gafe para trazer para você um mnemônico forte para que te ajude a memorizar isso. Pode existir pai sem filho, mas não existe filho sem pai. Então vem comigo, vamos olhar esse traçado novamente, pessoal. Se a gente considerar que o QRS é o pai, não existe pai sem filho. Ou seja, todo QRS tem uma onda P. Todo QRS tem uma onda P. Todo QRS tem uma onda P. Vamos no D2 longo. De novo, você está curioso. Eu vou falar no final da aula o que é esse T aqui. Onda P, o filho e o pai. Perdão, o filho e o pai. Então, não há filho sem pai. Não há nenhum QRS, pessoal, que não seja antecedido por uma onda P. Eu até posso ter onda P sem QRS, pai sem filho, mas não posso ter filho sem pai. Então memorizem, pessoal, esse segundo princípio importante para a criterização do ritmo como ritmo sinusal, o princípio da paternidade. Terceiro princípio, pessoal, o princípio da similitude. Já que nós estamos falando de pais, vamos falar de irmãos? Já viram como os irmãos se parecem? Não é? Fenômeno interessante, ainda que não sejam gêmeos, se parecem muito, mesmo sendo pessoas totalmente distintas, com as suas personalidades diferentes, fisicamente, nós como irmãos nos parecemos bastante. Eu me pareço bastante com meus irmãos, somos uma escadinha lá em casa, um dia eu vou trazer para vocês verem como nos parecemos. E por que eu estou dizendo isso? Pessoal, para a mesma derivação, preste atenção na condicional. Para a mesma derivação, a onda P, que denota ritmo sinusal, não pode variar de morfologia. Vem comigo novamente. Vamos aqui para o nosso D2 longo, a gente já entendeu que esse ritmo é sinusal. Então vamos lá. Ó. Essa onda P é parecida com esta, que é cara e focinho desta, que é exatamente idêntica a essa, que parece Ctrl+C, Ctrl+V a esta e assim por diante. Percorramos o traçado, pessoal, olha que detalhe rico, aqui é um pequeno artefato, né? Assim como pessoal, deixa eu aproveitar aqui, tá vendo essa inscrição aqui meio arredondada? Lembra da aula de artefatos? Isso é um artefato de traçado, tá? Curiosidade para aproveitar e mostrar para vocês. Então, pessoal, terceiro princípio, o princípio da similitude. As ondas P's do ritmo sinusal devem ser similares. Eu não posso ter variação de morfologia. O quarto princípio, já contamos, que é o princípio da polaridade. Comecei falando com ele, que o seu professor é muito organizado, aqui se perdeu na organização pedagógica, mas não tem problema. O princípio da polaridade, vamos nos lembrar qual é? Olha o desenho para não ter que memorizar sem razão. Memorização sem razão chama-se decoreba. Não vamos decorar, vamos memorizar. Memorizar com conhecimento, com entendimento. Positivo em D1, negativo em AVR, positivo em D2, positivo em AVF. Esse é o conceito de ritmo sinusal. Essa polaridade, pessoal, ainda precisa ser complementada pela positividade nas precordiais, particularmente V3, V4 e V5. Então segura aí, polaridade positiva em V3, V4 e V5. Muito bem, o quinto princípio, pessoal, aqui há um problema conceitual, há uma confusão que se estabelece e eu quero alertar você sobre isso.
o princípio da orientação axial de P. Você pode dizer assim, não, já acompanhei muitas aulas de direção de eixo, sei tudo de direção de eixo, não aguento mais eixo. É importante, pessoal. Então, para que eu diga que uma onda P é característica de ritmo sinusal, eu preciso me lembrar do princípio da orientação axial. E o princípio da orientação axial vai me dizer que uma onda P de ritmo sinusal vai ter o direcionamento de menos 30 a mais 90, ou segundo alguns autores, inclusive adotado pela diretriz de eletrocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais 0 a mais 90. Seja como for, pessoal, primeiro quadrante. Você que é um bom aluno, você que prestou bastante atenção na aula de eixo de P, vai me dizer assim, não entendi. Lá você falou que era mais 50 a mais 70. Agora, que é isso? Qual é o critério? Pessoal, não confunda. Aqui nós estamos falando da direção de P como critério de ritmo sinusal. A direção de P lá leva em conta as alterações de crescimento da cavidade. Então eu posso ter, preste atenção, eu posso ter um crescimento de cavidade e ainda assim o ritmo ser sinusal, é claro. Então se eu tenho um crescimento da cavidade esquerda, eu vou ter a subida do vetor para a esquerda se dirigindo para a direção de menos 30, ou seja, além daqueles mais 50 que nós dissemos que é o eixo normal de P, e ainda assim é critério para ritmo sinusal. O contrário também, eu posso ter o eixo além de mais 70 até mais 90 e ainda assim ser eixo característico de ritmo sinusal. Tá? Então, essa diferença se entende, se explica por isso. Aqui a gente está considerando os eixos distorcidos, rodados, desviados por conta dos crescimentos atriais esquerdo e direito. Muito bem. Pessoal, então este é o recado de hoje. Nós conversamos sobre noções de ritmo, diferenciamos o que é o conceito de ritmo do ponto de vista eletrocardiográfico, diferenciamos ritmo de frequência e trouxemos para vocês critérios importantes para a caracterização do ritmo sinusal. Então lá vai a dica, pessoal, que vamos retomar na aula específica de arritmias. A primeira coisa, quando eu quero responder qual é o ritmo do traçado, vocês se lembram, nós estamos atendendo aquela sequência de procedimentos na análise estereotipada. Tem dúvida? Dá uma voltadinha na aula, está o vídeo disponível para você. Então, nós estamos atendendo aquele sequenciamento e eu preciso me responder qual é o ritmo. Primeira coisa eu preciso responder, é ritmo sinusal ou não é ritmo sinusal? E para saber que o ritmo é sinusal, ele precisa atender aos 5 princípios da caracterização do ritmo sinusal. Não atendeu, pessoal, o ritmo é não sinusal. E já fica aqui a dica, não atendeu esse princípio, mas tem onda P, o ritmo é atrial. Tá? Porque a onda P ela é característica da atividade de despolarização atrial. Recado dado, pessoal, então isso é o que nós tínhamos para hoje. Até a aula de número 23, quando então continuamos nessa nossa jornada, a jornada do conhecimento eletrocardiográfico. Tem sido um prazer contar com você, obrigado pelo apoio, obrigado pelas manifestações que vocês têm enviado, obrigado pelos likes, pessoal. Isso é muito importante para a nossa presença aqui, isso é uma forma de compensação pelo nosso trabalho, a gente fica bastante lisonjeado, muito obrigado. Se foi legal, não deixa aí de marcar o seu like, o seu gostei. E pessoal, importante, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal, acione o sininho para que vocês recebam as notificações para as próximas edições, porque vem aí mais aulas legais, vem aí traçados legais. Ah, não esqueci, pessoal, vem comigo. Por que esse ST está tão alterado assim, pessoal? Só para dar gosto para vocês, para nós trabalharmos na próxima aula. Esse ST chama elevação supradesnivelo do ponto J. Aliás, lembram-se, pessoal, que o último ponto do QRS, que ainda é QRS, é o ponto J, aqui está, ponto J, último QRS, o último ponto do QRS, que ainda é QRS. Acho que está dando legal aí para vocês verem, né, pessoal? Então aqui é um supradesnivelo e vocês vão de observar que esse supradesnivelo é encontradiço, olha só, em D2, D3
e AVF. E você se lembra muito bem que D2, D3 e AVF caracteriza a parede inferior, e nesse caso, pessoal, o diagnóstico é de uma corrente de lesão transmural, marca registrada de um infarto agudo. Fique tranquilo, isso é tema de nossas conversas no futuro. Grande abraço, pessoal, tchau, tchau, obrigado pela presença, pelo prestígio e até a próxima, bye bye!